Esse é um resumo do Day 17, onde a gente estudou o texto em Matthew 28:18. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Nesse versículo, a gente aprende 4 pontos super importantes em relação ao inglês. E o primeiro deles é sobre o therefore. Onde ele aparece nesse versículo? Therefore, go and make disciples. Nós já sabemos que o therefore significa portanto, mas existem outras palavras que poderiam facilmente substituir o therefore aqui, sendo elas thus, so and consequently. Todas elas manteriam o significado dessa frase. O segundo ponto que nós vimos foi em relação a esse surely, que aparece em Surely I am with you always. Primeiro, para a gente entender essa palavra, vamos para o significado de sure, que é certo, ou então seguro. Sure, I am sure. Eu estou certo, eu estou seguro. Tanto é que para perguntar se alguém tem certeza do que está fazendo ou do que está falando, você usa a pergunta Are you sure? Portanto, surely significa certamente, ou então seguramente. Já o terceiro ponto foi em relação ao very. O significado mais comum dele é muito. Por exemplo, very beautiful, very tired, very busy. Só que nesse caso e em alguns outros, ele significa exato. Então, to the very end significa até o exato fim. At this very moment, nesse exato momento. E assim sucessivamente. Então você acaba de aprender mais um novo significado para a palavra very. Já o quarto e último ponto foi em relação à palavra age. O significado mais comum que todo mundo conhece é idade, tá? Mas ele também pode significar século. Voltando naquela mesma frase, to the very end of the age, até o exato fim do século. Então, age pode significar século e também era. Beleza? Um significado a mais aí para você aplicar no seu inglês. E esses foram os 4 pontos que a gente focou na aula de hoje. Além do vocabulário, da questão de pronúncia e de outros detalhes sobre o texto e sobre o idioma em si. Para uma experiência mais completa, assista a aula disponibilizada na íntegra para você. É isso, esse foi o nosso Day 17 and I see you tomorrow. God bless you.